Paz seja convosco, amados. Bem-vindos ao nosso 19º dia do Devocional da Família. E hoje o tema é a epidemia do cansaço. E nós vamos iniciar lendo o Evangelho em Mateus capítulo 11, versículo 28. É um versículo bem conhecido que eu quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, ou em outras traduções, e eu vos aliviarei. Amados, hoje existe uma epidemia, ou quem sabe podemos dizer uma pandemia silenciosa, atingindo tanto crianças quanto jovens, adultos e os idosos também. É o cansaço. Não apenas o cansaço físico, mas nós também estamos falando do cansaço da mente, o cansaço das emoções, o cansaço da alma. Todos nós vivemos correndo para estudar, para trabalhar, para responder mensagens, para resolver problemas, para cumprir nossos compromissos, para poder acompanhar todas as coisas que acontecem ao nosso redor. E a verdade é que tudo isso gera estímulos demais para o nosso cérebro. E isso vai gerando muita atividade. E essa atividade constante, ela resulta em ansiedade, em excesso de irritação, de dificuldade de concentração. E aí acontece que o cansaço vem, nós não conseguimos descansar e a sensação da sobrecarga está cada vez maior em nós. Então, às vezes o problema não é que nós estamos trabalhando demais, é que a nossa mente está muito ocupada com inúmeras tarefas. E eu creio que nesse tempo todos nós estamos carregando coisas demais. A verdade é, número 1, nós carregamos pesos que não foram feitos para nós, porque muitas vezes nós tentamos controlar todas as coisas, tentamos controlar o futuro, tentamos controlar em tudo os problemas da família, as decisões dos outros, e muitas situações elas nem dependem de nós. E quanto mais nós tentamos controlar todas as coisas, mais cansados nós ficamos. Por isso, precisamos ver o que a Bíblia fala para nós, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz: lancem sobre Ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então perceba que Deus não está falando para nós não administrarmos, mas para nós pegarmos tudo isso que a gente não consegue resolver sozinho e lançar isso sobre Ele, tá bom? Ele diz para quê? Para nós entregarmos. Nem todo peso foi feito para os seus ombros, tá bom? Lembre-se sempre disso. Segunda coisa importante que a gente precisa aprender, que nós queremos funcionar sem pausas. E isso é um problema muito grande. Imagina você dirigir um carro sem nunca parar para abastecer. Mais cedo ou mais tarde ele vai parar. E acontece a mesma coisa com a nossa vida. Por quê? A medicina, a ciência prova que pausas regulares ajudam a melhorar a nossa saúde, ajudam a melhorar a nossa concentração e também melhoram muito o nosso emocional, tá? E quando nós não... Você pode perceber que às vezes quando nós paramos, nós nos sentimos muitas vezes culpados. Por quê? Porque a gente não está acostumado a fazer pausas para descansar. E isso gera até uma culpa. Olha como a gente está vivendo de forma errada. A pausa necessária está se tornando culpa. E isso não pode ser uma culpa. Tem que ser algo
prazeroso e totalmente necessário. O Salmo 23 diz assim para nós, preste atenção: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e Ele me leva junto às águas de descanso, e Ele alivia a minha alma. Observe que a Bíblia não diz que Deus só nos dá força, diz que também Deus nos leva para pausas, para a gente se renovar, para poder continuar na nossa caminhada. E Ele mesmo nos conduz a lugares de descanso. Não se esqueça disso, isso é totalmente necessário. Muitas vezes nós tentamos dar o que não temos, isso é um outro ponto. Queremos oferecer paz, mas estamos sem paz. Queremos oferecer paciência, mas a gente está totalmente irritado. Queremos transmitir alegria, mas a gente está esgotado. E é impossível viver constantemente assim, querendo dar tudo, sem abastecer a nossa própria alma. Por isso que Jesus não disse apenas sejam fortes. Ele disse lá em Mateus 11:28, que a gente leu: venham a mim. Venham a mim para quê? Para descansar, tá bom? O descanso verdadeiro não é encontrado apenas em uma cama ou nas férias. Ele é encontrado na presença de Deus, principalmente. Queridos, a solução de Deus para o nosso cansaço: entregue as suas preocupações. Pare de carregar sozinho aquilo que Deus quer carregar com você. Sabia que Ele quer? Ore mais e preocupe-se menos. Aprenda a desacelerar. Você não precisa correr o tempo inteiro e todos os dias. Nem tudo é urgente. O mundo diz isso, mas a Bíblia não diz isso para nós. Nem toda mensagem precisa ser respondida imediatamente. Nem toda preocupação merece espaço na sua mente. Queridos, renovem as suas forças em Deus. E a oração fortalece isso. A palavra nos orienta para isso. E a presença de Deus restaura as nossas vidas. Por isso que Isaías capítulo 40, versículo 31, traz para a gente assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus não prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu forças renovadas para enfrentar os desafios. Amados, talvez hoje você esteja cansado. Sim, cansado das preocupações, cansado de responsabilidades, cansado de resolver tudo sozinho. Então, ouça atentamente o convite de Jesus, que eu reforço em Mateus capítulo 11. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O mundo oferece bastante distrações, mas Jesus oferece descanso. O mundo, ele até oferece um alívio temporário, mas Jesus oferece uma renovação verdadeira. Então reserve hoje alguns minutos sem celular, sem televisão, sem distrações, e pergunte a si mesmo: o que está cansando a minha alma? E depois de você descobrir isso, você entregue isso em oração ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muitas vezes nós carregamos pesos que não foram feitos para nós. Tentamos resolver tudo sozinho, tentamos dar conta de todas as coisas, e realmente estamos vivendo o que Jesus falou: cansados e sobrecarregados.
Mas hoje, Espírito Santo, nós queremos aprender a entregar as nossas preocupações e as nossas ansiedades em Ti. Nos ensina isso. Renova as nossas forças, Espírito Santo. Como diz o Salmo 23, renova e refrigera, alivia a nossa alma. Nos ensina verdadeiramente a descansar em Ti, porque o lugar do nosso descanso é a Tua presença. Que na Tua presença possamos encontrar paz e alívio todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Olha, quem aprende a descansar em Deus encontra forças que o cansaço do mundo não consegue roubar. Então, que você aprenda a descansar em Deus e alivie todos os seus cansaços em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo devocional.